Olá pessoal, eu sou o professor Daniel do curso de TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. Estou aqui passando para vocês um material de apoio aos estudos de direito imobiliário em função dessa questão do coronavírus, a Covid-19, para vocês associarem esse material, esse vídeo, à leitura da apostila de vocês e as demais ferramentas de estudo, tá bom? O direito também, como os costumes, eles servem para regular a conduta humana, ou seja, você tem um grupo de pessoas, você tem uma quantidade, um ambiente, e esse ambiente precisa ser regulamentado. Uma das primeiras regulamentações são realmente os costumes daquela região, daquele local, onde está situado nesse ambiente. E também as leis, e essas leis, elas formam realmente a base para o direito. Até acompanhando um pouco a apostila de vocês, para facilitar o estudo, né? Nós temos alguns conceitos aí. A gente tem fontes de direito, temos aí falando de fontes de direitos diretas e indiretas. As fontes de direitos diretas são aquelas que provêm realmente das leis e dos costumes, já é diretamente nisso aí. Ou seja, você tem toda a base legal, toda a força de lei que rege essa atividade de transação imobiliária, compra e venda de imóveis nesse caso específico. E no nosso caso também a questão, e principalmente, né, a questão da atividade de corretor de imóveis. As indiretas são aquelas que a gente chama a jurisprudência, as doutrinas. A jurisprudência é aquela situação que já foi julgada, alguma situação que já foi julgada e que já teve uma decisão. Aí essa decisão se torna jurisprudência para próximos casos. Importante também a gente entender o papel do contrato em tudo isso. Esse contrato, ele trata do acordo, é um acordo expresso entre as duas partes, que é a primeira ferramenta que vai dar base legal. Tudo aquilo que foi acordado entre as partes foi acordado através de um contrato, e esse contrato passa a ser a principal ferramenta aí, de regulamentação, né, nessa transação. Tá? Ele faz realmente a lei entre as partes, isso é fundamental no processo. Também nós temos que entender nesse contexto as formas de governo. Então nós temos a forma de governo, a presidencial, a parlamentar. Na presidencial é realmente a figura de um presidente como figura principal, como mandatário. E no caso do parlamentar, é um parlamento, e a principal figura é realmente que coordena essa atividade, é de um primeiro-ministro. Por que isso? Porque isso faz a gente entender um pouco esse processo legislativo. Nunca esquecendo que essa legislação ela sofre alterações no decorrer, né, do dia a dia, e a gente precisa estar acompanhando essas alterações através dos projetos de leis que são votados a nível de União no Congresso, a nível estadual nas Assembleias Legislativas dos Estados e até a nível municipal através das câmaras de vereadores. É importante a gente acompanhar realmente como é que é feito isso aí. É importante também estender a forma de governo. É importante a gente entender o papel do Estado, né? Entendendo e vendo que Estado nada mais é que uma nação politicamente organizada. E entendendo que essa nação é um grupo de pessoas, né? É uma base de território, são pessoas que vivem em um mesmo território com os mesmos costumes, as mesmas tradições, os mesmos ideais, né? Um pouquinho diferente de povo, que no caso, quando você está falando de povo, você está falando desse mesmo grupo de pessoas, mas com a mesma origem étnica. Então, nós, quando definimos bem Estado, tratamos nação, porque esse povo, esse grupo social que vive nesse território. Tá? Uma vez tratado alguns conceitos, na apostila de vocês vão ter mais alguns, é importante que vocês acompanhem realmente pela apostila. Falando um pouco mais do direito específico no ramo imobiliário, nós temos que entender, primeiro, que são atos jurídicos. São aqueles atos que dependem realmente da vontade humana. Ou pode ser envolvendo meramente pessoas físicas, né, são cidadãos, né, ou pessoas jurídicas, que são empresas, são entidades realmente que têm um fim jurídico, né.
pode ser formada de uma pessoa somente ou de sociedade com várias pessoas. Tá? Os direitos, sobre coisas alheias também é uma coisa importante para ser estudado nesse caso, porque nós estamos falando de imóveis principalmente, e imóveis podem ter situações do tipo: o imóvel está sob hipoteca, ou seja, esse imóvel está comprometido com algum financiamento, com algum crédito que foi contraído junto a alguma entidade financeira. Então é importante saber qual é a situação desse imóvel, né? E basicamente, quando nós estamos falando do direito na atividade do corretor de imóvel, nós temos um código de ética, conforme tem o código de ética de outros ramos profissionais, de outras atividades profissionais. Do corretor de imóveis também tem. Vocês têm dá uma olhada no detalhe na página 57 da apostila de vocês, que vai estar no detalhe ali. Ali está entrando realmente o papel do corretor, quais são os direitos e obrigações do corretor, né? Seja ele pessoa física ou seja ele uma pessoa jurídica, e nessa pessoa jurídica vai ter um responsável técnico que vem a ser uma pessoa física. Então, isso acaba realmente chegando nesse código de ética. E aí entra o papel do Conselho Federal, né, de corretores de imóveis, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e a própria figura do corretor no todo. E esse corretor, para ele exercer essa função, né, ele tem que passar por algumas etapas. A primeira etapa é realmente ter uma formação em técnicas de transações imobiliárias, que é esse curso que vocês estão fazendo, né, que vai dar direito a vocês a um diploma no término do curso. Esse diploma ele vai fazer parte de uma documentação que, junto com o RG e outros documentos aí, vão ser utilizados para fazer um requerimento junto ao CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis aí. E uma vez apresentado esse requerimento, apresentado toda a documentação, já com o diploma de conclusão, pagamento de alguns documentos, de algumas anuidades do CRES, etc., alguma coisa assim, o CRES vai fazer uma análise realmente desse processo e vai deferir, e uma vez deferido, vocês vão receber a carteirinha, o que vai possibilitar a utilização da atividade profissional. Antes disso, não. Antes disso, vocês não podem estar exercendo essa função, a não ser no caso de alguns que já estão em atividades de estágio, né? E outros vão estar fazendo mais para frente, alguma coisa assim. Mas necessariamente é apenas para acompanhamento também do estágio, não dá o direito ainda de vocês fazerem intermediação efetiva em transações imobiliárias. Isso só depois de estar devidamente habilitado conforme a própria legislação. Enfim, é importante dar uma lida na apostila, né, passar por todos esses itens aí que eu fui falando, ver no detalhe direitinho o papel de cada um desses agentes aí, e a gente vai estar tendo outros contatos aí mais para frente. Bons estudos e até a próxima.